Na aula de hoje, vamos iniciar a visão histórica da administração e vamos começar com a era industrial clássica. A teoria da administração, ela se divide em teoria organizacional, que está relacionada ao conjunto de variáveis que descrevem os parâmetros e o comportamento organizacional e o efeito dos mesmos sobre o desempenho da organização. E teoria gerencial, que prescreve o que fazer para que a organização chegue a um determinado resultado ou evite que uma condição indesejável venha ocorrer. Então, enquanto organizacional, ela vai fazer todo o planejamento, todo o parâmetro de como o comportamento da organização deve ser, a gerencial, ela vai identificar o que deve ser feito para que a organização atinja um determinado resultado. A era clássica ocorreu no período de 1900 a 1950 e tem como característica o início da industrialização. Nessa época, pouca mudança ocorria nas organizações e havia muita previsibilidade do que iria acontecer. Então, essa época também era caracterizada pela estabilidade e pela certeza. As abordagens tradicionais da administração na era industrial clássica se dividem em três ênfases. ênfase nas tarefas, com a administração científica de Taylor, que surgiu em 1903, ênfase na estrutura, com as teorias clássica e burocrática, de Fayol e de Weber, e ênfase nas pessoas, com a teoria das relações humanas. Na sequência, nós vamos ver cada uma dessas quatro teorias. A primeira delas é a administração científica, lembrando que aqui a ênfase está nas tarefas. Os quatro princípios da administração científica de Taylor são: primeiro, princípio do planejamento. Então, existem métodos baseados em procedimentos científicos. O segundo princípio relaciona-se ao preparo. É necessário selecionar, preparar e treinar pessoas. O terceiro princípio relaciona-se com o controle, que seria seguir normas e os planos que foram elaborados. E o quarto princípio é o princípio da execução, com atribuições e responsabilidades às pessoas. Os princípios secundários de Taylor são o estudo de tempos e movimentos, a seleção científica do trabalhador, a preocupação com a fadiga, padrão de produção, plano de incentivo salarial, supervisão funcional e condições ambientais de trabalho. Então, nessa era aqui, eles selecionavam o trabalhador pela produtividade e para isso era necessário identificar um padrão de produção. Então, eles realizavam as tarefas de diversas maneiras e, a partir daí, escolhiam a maneira que seria a de maior produtividade. E o incentivo aqui salarial estava baseado também na produção do funcionário. As pressuposições fundamentais da administração científica são o estudo de tempos e movimentos, com a determinação do melhor método de trabalho a partir da seleção científica do trabalhador e considerando a lei da fadiga. A partir daí, estabeleciam-se os padrões de produção que deveriam ter a supervisão funcional, e a supervisão funcional ela baseava-se também num plano de incentivo salarial e em condições ambientais de trabalho. Tudo isso visando a máxima eficiência do trabalhador com o objetivo de maiores lucros e maiores salários.